Seja bem-vindo ao nosso estudo da semana. Nesta semana, na lição dos adultos, nós vamos estudar o primeiro discurso de Josué, no qual ele fez uma retrospectiva das vitórias de Israel. Mas também nesse discurso nós vamos aprender o caminho do sucesso, tanto para a nação de Israel, quanto para a igreja e para cada cristão individualmente. Veja o quanto a palavra de Deus ela é relevante e aplicável para as pessoas de todas as épocas. Vamos então começar aqui com a nossa pergunta de número 1, da parte de domingo. O que Josué 21, 43 a 45 diz a respeito de Deus? Como essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida histórica, mas também à realidade de nossa salvação? A lição nos deu aqui também 2 Timóteo 2, 11 a 13. Qual foi a resposta que eu escrevi e que eu vou passar a você para em seguida apresentar o comentário? Resposta: que ele cumpre todas as suas promessas. Obviamente, cumprirá sua promessa final, nossa redenção eterna. Então é isso que nós percebemos em Josué 21, 43 a 45. Aqui o autor destaca que Deus cumpre as suas promessas, e se Deus cumpriu todas as suas promessas referentes a Israel, de acordo com 2 Timóteo 2, 11 a 13, ele também vai cumprir todas as suas promessas para com a igreja. Ele vai cumprir a sua promessa da redenção final de todo o seu povo. E aqui em Josué 21, 43 a 45, nós temos também um resumo de todo o conteúdo do livro de Josué. E encontramos aqui neste capítulo um dos principais temas do livro, que é a fidelidade de Deus à aliança. E o que Josué destaca aqui também neste capítulo, conforme foi registrado? Que os israelitas, eles deveriam lembrar que suas vitórias sobre os inimigos e a aquisição da terra prometida se deram pela lealdade e fidelidade do Senhor. Por isso que um dos temas centrais e principais do livro é a fidelidade de Deus à aliança. Da mesma forma, acontecerá conosco. As nossas vitórias neste mundo e a nossa vitória final sobre as forças do mal ocorrerá unicamente pela fidelidade e pela atuação de Deus. Então isso que a lição quer nos ensinar, em especial aqui na parte de domingo. Na segunda-feira, nós percebemos que o sucesso do ser humano não é automático. Ele está ligado à obediência aos princípios divinos. Não confunda sucesso com salvação. A salvação não depende em nada das nossas obras. Nós ganhamos a salvação como um presente de Deus. Porém, para termos sucesso na vida cristã, precisamos passar pela santificação. E obviamente que a santificação envolve a atuação do Espírito em nós, mas também vai envolver uma luta nossa contra a carne, contra a natureza pecaminosa. Então o que o texto quer nos passar, esta lição quer nos passar na parte de segunda? Para termos sucesso em conquistas, não estou falando aqui da salvação, em outras áreas da vida, a obediência aos princípios divinos é algo fundamental. Por isso que os israelitas, nós lemos aqui no capítulo de Josué, eles deveriam perseverar em Deus para manter aquilo que conquistaram. Da mesma forma você e eu, quando aceitamos a Jesus e somos salvos pela graça, nós não podemos desistir do Senhor. Vai haver um esforço da nossa parte em lutarmos contra as obras da carne com auxílio do Espírito Santo para que nós não percamos aquilo que recebemos. Hebreus 6, 1 e 2 mostra claramente que é possível receber em vão a graça de Deus, ou seja, a teoria calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre, ou da graça irresistível, ela não tem embasamento bíblico. Do contrário, o texto de 2 Coríntios 6, 1 e 2, não é Hebreus, 2 Coríntios 6, 1 e 2, o texto perderia o sentido. Se é possível receber em vão a graça de Deus, é evidente que o cristão tem que ter esse cuidado. Então, da mesma forma que os israelitas deveriam permanecer em Deus,
para preservar o que conquistaram, nós devemos permanecer em Deus para preservar aquilo que conquistamos. Neste caso, no que diz respeito à salvação também, porque em Lucas 21:19 é dito: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou a vossa vida eterna. Pergunta de número 2. Leia Josué 23, 1 a 5. Quais são as principais ideias da introdução de Josué que eu escrevi? A vitória vem de Deus e ele continuaria lutando por eles. Porém, de acordo com Josué 23, 6 a 8, que faz parte aqui do contexto, eles deveriam permanecer nele, sendo obedientes. Então, quais são as ideias principais? Primeira, que a vitória vem de Deus. Segundo, Deus continuaria lutando por eles. E terceiro, eles deveriam permanecer nele. E a forma de permanecer em Deus era sendo obediente, não indo para a idolatria, não desrespeitando os seus mandamentos. Isso aqui não é salvação pelas obras do Antigo Testamento, porque a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas aqui é a demonstração da santificação. No viver diário, você demonstra que você está permanecendo em Deus. Pergunta de número 3, também aqui na parte de segunda-feira. Quais são as semelhanças entre a forma como os israelitas conquistaram Canaã, sobre a liderança de Josué, e a forma como os cristãos de hoje podem viver uma vida espiritual vitoriosa? Aqui a lição nos deixou 4 textos, e o que eu escrevi aqui na resposta? As vitórias humanas, especialmente no âmbito espiritual, dependem de Deus, da vitória de Cristo sobre as forças do mal. Isso é claro nesses textos que a lição nos apresentou, tanto em Josué 23, verso 10, Colossenses 2,15, 2 Coríntios 10, 3 a 5 e Efésios 6, 11 a 18. Porém, eu quero ler um desses textos para você, os demais certamente você leu ou poderá ler no seu estudo particular em casa, mas Colossenses mostra isso, que a nossa vitória, todas as nossas vitórias, mas especialmente no âmbito espiritual, elas dependem de Deus. Porque nós não lutamos, de acordo com Efésios 6,12, simplesmente contra seres humanos. Seres humanos são agentes de forças maiores, Satanás e seus anjos. E aí, em Colossenses 2,15 é dito o seguinte: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui nesse contexto, é dito que Cristo cancelou o escrito de dívida, ou seja, o registro de débitos que tínhamos para com a lei de Deus. Você estávamos condenados. E quando Cristo paga o nosso débito, Satanás é exposto à vergonha, porque na cruz Deus prova que é amor e que é justiça. Ele prova que é amor salvando o ser humano da morte eterna, mas prova também que é justiça castigando o pecado nele mesmo, na pessoa de Jesus. Então a cruz de Cristo nos mostra que a nossa vitória, especialmente no âmbito espiritual, depende de Deus. Assim como a vitória de Israel sobre os exércitos pagãos e sobre as forças do mal que estavam por trás desses exércitos pagãos, a vitória de Israel dependia também de Deus. Então o povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vencerá unicamente pela luta de Deus, pelas batalhas do Senhor e pela vitória que pertence a Ele. Só que tem um detalhe que você deve considerar. Nós precisamos contar com os suprimentos espirituais que o Espírito Santo nos disponibiliza para nós vivermos uma vida plena e triunfante até a volta de Jesus. Para termos esta vida plena e triunfante, nós precisamos fazer uso da armadura espiritual que o Espírito Santo provê a nós. Esta armadura espiritual, ela precisa ser usada. E esta armadura é mencionada em Efésios 6, 11 a 18. Diferentes partes desta armadura espiritual podem ser vistas no texto. O capacete da salvação, a espada do Espírito. Então você precisa ler este capítulo
e fazer uso desta armadura. Essa armadura que o Espírito Santo nos proveu é para nós a usarmos em nosso dia a dia, enquanto o general Jesus Cristo nos lidera rumo à vitória garantida por seu sacrifício e ressurreição, como nós já lemos em Colossenses 2,15. Então o que você tem que fazer? Leia Efésios 6, 11 a 18 e se aproprie de todas as partes da armadura espiritual que o Espírito Santo lhe deu. A vitória foi ganha por Cristo. Colossenses 2,15 mostra que ele expôs Satanás à vergonha pública. Satanás foi desmascarado. O nosso débito foi pago. Porém agora, enquanto o general Jesus nos lidera rumo à vitória final que está garantida, você precisa fazer uso desta armadura espiritual. Então leia e medite em Efésios 6, 11 a 18, ao longo da sua vida. Muito mais de uma vez por ano. Leia este capítulo constantemente, porque este capítulo provê a você e a mim daquilo que precisamos para este conflito cósmico contra as forças do mal. Parte de terça-feira, pergunta de número 4. Por que você acha que Josué assumiu uma posição tão firme quanto ao relacionamento de Israel com as nações vizinhas? Lendo aqui o texto que a lição nos propôs, Josué 23, 6 a 8 e também versos 12 e 13, a resposta que eu coloquei foi a seguinte: porque ao se misturarem com povos pervertidos, eles se contaminariam espiritualmente e trariam o mal sobre si. O maior perigo que Israel enfrentava não eram as armas de guerra dos povos pagãos. Sabe o quê? Eu relacionei aqui 4 coisas, de acordo com o que eu percebi no texto. O primeiro grande perigo que Israel enfrentava, o risco da amizade com aqueles povos pagãos. O que diz 1 Coríntios 15, 33? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, os bons costumes que Deus estava ensinando a Israel iriam ser corrompidos pela influência dos povos pagãos. Segundo grande risco, sua ideologia e valores. Israel poderia assimilar a sua ideologia, a ideologia daqueles povos e os valores deles que eram corrompidos. Terceiro grande risco, praticar a idolatria e um estilo de culto falso. E quarto, jugo desigual. Ou seja, ao se casarem com povos pagãos, isso poderia corromper a pessoa e criar uma confusão mental na vida religiosa dos filhos. Esses 4 pontos aqui também, grava isso aqui, ó, são os grandes perigos que os cristãos enfrentam hoje. Grava isso aqui. Como? Primeiro, amizades íntimas com infiéis. É claro que nós devemos ter amigos, crentes e não crentes, não importa a religião ou se não tem religião. Mas quando há amizade íntima com pessoas totalmente infiéis a Deus e que não tem nenhum princípio, nenhum valor de vida, isso também é um grande risco. Segundo risco, enquanto Israel estava correndo o risco de aceitar a ideologia e valores dos povos pagãos, muitos cristãos, por ignorância, por desinformação, mesmo bem intencionados, estão aceitando ideologias marxistas e valores mundanos que relativizam os mandamentos de Deus e as escrituras sagradas. Esses cristãos, assim como Israel, estão correndo um grande risco de trazerem o mal sobre si, nesta vida e definitivamente no juízo, no dia do juízo final. Terceiro risco que cristãos correm, falsos cultos e idolatria do eu. Há a tendência de pensar que todo movimento religioso que fala em Deus é de Deus. Cuidado com isso. Deus tem os seus filhos sinceros em todos os lugares, porém Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que apenas 2 caminhos, a porta estreita que conduz à salvação, e o caminho é Cristo, e a porta larga que conduz à perdição. E a idolatria do eu é um perigo muito grande. Quarto ponto, o jugo desigual. Os cristãos de hoje correm o mesmo risco que os israelitas.
tá? Muitos estão se contaminando espiritualmente com costumes e ideologias, trazendo o mal e o juízo sobre si. Tenha cuidado. A Bíblia adverte tanto Israel quanto aos cristãos em relação a estes 4 pontos. Só para tratar um pouquinho mais do jogo desigual, você vê Salomão, 1 Reis 3:11 e 11:1-8 mostra que a causa da corrupção espiritual e moral de Salomão foi o jogo desigual. E aí você vai para 2 Coríntios 6:14, Deuteronômio também 7:13 e 4, mostrando que Deus não deseja que o seu povo pratique o jogo desigual. No contexto de 2 Coríntios 6:14-17, faz parte da santificação não se unir com incrédulos. Mas, se isso já aconteceu, se quando você se converteu, você também já era casado, né, com um descrente, qual é o conselho de Paulo, né, bíblico? Que você não acabe com seu casamento por isso. Em 1 Coríntios 7:12-16, você pode ler também 1 Pedro 3:1-7. A Bíblia diz que agora você tem que ser um exemplo para conquistar esta pessoa para Cristo. Tá? Então, nesse contexto, tem que fazer isso. Quarta-feira, pergunta de número 5. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras? Muitas pessoas têm dificuldade em harmonizar o amor de Deus com a ira de Deus. E não precisa ter essa dificuldade, porque as duas coisas estão de mãos dadas no texto bíblico, eu vou explicar para você. Qual foi a resposta que eu coloquei aqui após a leitura dos textos? A ira de Deus é sua resposta justa ao mal, sem nenhum tipo de parcialidade. Seu amor e justiça estão disponíveis a todos. O juízo final revela isso. Então, quando você lê na Bíblia sobre a ira de Deus, esta ira é uma resposta justa ao mal. E Deus não faz acepção de pessoas, porque no texto Deus promete dar o mesmo destino de castigo para o seu povo se o seu povo agisse como os pagãos. Então Deus ele é justo, ele não faz acepção de pessoas, como diz Romanos 2:11. Então a ira de Deus, ela é uma manifestação do seu caráter amoroso e justo e de sua reação ao mal. Então tanto o amor de Deus quanto sua justiça estão disponíveis a todos e o juízo final mostra isso. De acordo com Mateus 6:27, Apocalipse 22:12, Deus dará a cada um segundo as suas obras, ou seja, a pessoa por meio das obras demonstra o tipo de fé que ela tem. Se ela aceitou ou não a Deus, a Cristo como seu Salvador, e se esta fé foi atuante. Ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que Deus é o juiz de toda a terra e o justo juiz, como diz Gênesis 18:25. Então Deus, ele não pode ser devidamente compreendido se você pensar que ele é apenas amor e não também justiça. Agora, se você também só vê a Deus como um juiz e não como um pai amoroso, você também está errado. Ambos os aspectos do caráter de Deus precisam ser compreendidos, de acordo com o que as Escrituras revelaram. Então, como que você harmoniza o amor de Deus, porque 1 João 4:8-16 diz que Deus é amor, com este conceito de ira divina? Eu coloquei aqui 4 pontos que eu creio que vão ajudar você. Primeiro, a ira em si não é pecado. O que diz Efésios 4:26-27? Irai-vos e não pequeis. Então, a ira em si não é pecado. Ela pode se tornar pecaminosa. Então, quando a Bíblia fala da ira divina, a ira em si não é pecado. Ela é um sentimento. É um sentimento que demonstra que algo foi totalmente ruim ou injusto aos seus olhos. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que considerar para compreender a ira de Deus. Segundo aspecto, a ira de Deus é a resposta natural do seu amor pela justiça e de sua santidade diante do mal. Então Deus é eternamente e perfeitamente justo. Deus é perfeitamente santo. Então é óbvio que quando este ser perfeitamente justo e santo entra em contato com o que é mal e com o que é injusto, ele vai ter ira. Só que não é uma ira pecaminosa, mas é ira, ok?
Terceiro, a ira de Deus não é vingativa e imprevisível. Deus não faz as coisas por vinganças ou de forma imprevisível. Deus dá oportunidades, tanto que o Espírito Santo trabalha no coração do pecador para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16, 8 a 10. Nós já estudamos, Deus deu 400 anos para os pagãos se arrependerem, de acordo com Gênesis 15, 16. Então Deus não é imprevisível na sua ira, tá? E quarto ponto, ele dá oportunidade a todos de se arrependerem e aceitarem a justiça perfeita de Cristo para que se reconciliem com Deus, com Ele, por meio de Jesus. Então, com esses 4 aspectos, você pode perfeitamente harmonizar o amor de Deus e a ira de Deus. E os textos que eu deixo para você, que eu não vou ler agora por causa do tempo, leia João 3,16, 2 Coríntios 5,21, Romanos 5, versos 9 e 10 e 1 Tessalonicenses 1, 10. Esses 4 textos mostram que Deus, além de dar a oportunidade a todos de se arrependerem e aceitarem a justiça de Cristo, Deus quer que as pessoas se reconciliem com Ele por meio de Jesus. E aí eu pergunto, você já aceitou o meio provido por Deus para você ser liberto da ira de Deus? Romanos 5,9 diz que a ira de Deus é sobre o pecado. Então, se você se apegar a isso e não aceitar a Jesus, automaticamente receberá a ira de Deus. Se você aceitar a Jesus, a justiça de Cristo é transferida para você e você não terá problema algum com a ira de Deus. Então leia Romanos 5, versos 9 e 10 e os demais textos que eu indiquei aqui para você. E indo para a parte de quinta-feira, para a parte final aqui da nossa lição, vamos para a pergunta de número 6. Josué apelou a Israel para que amasse o Senhor seu Deus. E aí deu um texto bíblico para compararmos. O amor não pode ser forçado. Caso contrário, ele deixará de ser o que é essencialmente. No entanto, em que sentido o amor pode ser ordenado? Eu achei muito interessante essa abordagem da lição. Como harmonizarmos a ideia de que Deus ordena que o amemos com a ideia de que o amor não pode ser imposto? Será que tem como harmonizar isto? E realmente, o amor não pode ser imposto, ele só pode ser conquistado. Ninguém pode obrigar alguém a amar outro alguém. Agora, como que pode ser amor sendo ordenado? E se é ordenado, como que isso não é imposto? Qual foi a resposta que eu coloquei após a leitura dos textos? Pode ser ordenado o amor quando entendemos que o amor a Deus, quando entendemos o amor a Deus como compromisso e devoção consciente. Então, Deus nos ordena que o amemos e que sejamos devotos a Ele conscientemente. Isto é uma ordem, não uma obrigação, uma imposição. Ao mesmo tempo, ordenar não é obrigar a amar. Por quê? Porque em Josué 24:15, texto que estudaremos na próxima lição, Josué mostra claramente o seguinte, que nós temos a liberdade de escolhermos amar ou não a Deus. Ele ordena por quê? Veja, o amor gera amor. Porém, quando alguém não se permite amar, esta pessoa está sendo muito egoísta. No caso do amor de Deus, se não correspondermos, além de egoístas, estamos sendo rebeldes. Então Deus ordena que o amemos, mas não nos obriga. E Ele ordena porque toda pessoa que ama quer ser amada. Deus ama você e a mim de forma infinita. Deus é um ser relacional. Como a nossa natureza é debilitada, corrompida, somente a iniciativa de Deus faz com que nós o amemos. E quando Deus nos ama de uma forma voluntária, sem merecermos, Ele nos ordena para nos mostrar o seguinte: filhos, eu quero que vocês correspondam ao amor infinito que eu demonstro para vocês, ao ponto de eu morrer na cruz do Calvário.
Então ele ordena, mas não obriga. Você tem que fazer essa diferença. Deus ordena que o amemos, mas não obriga. Com dor no coração, Deus permite que muitas pessoas se percam. Com dor no coração, ele vai permitir que muitos cheguem ao lago de fogo. Então, quando Deus ordena, ele não está impondo, porque ele dá a liberdade de a pessoa aceitar ou não. Uma outra coisa que devemos considerar é o texto de João 15:14. Para você entender a diferença entre ordenar e impor. Qual amigo não quer ter o seu amor de amigo correspondido? Toda pessoa normal, ela quer ser correspondida de alguma forma. E em João 14:15, Jesus diz, 15:14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então veja, quando Deus ordena a amá-lo, ele não obriga a amá-lo. E por que ele faz isso? Ele ordena porque nós precisamos de orientações claras por causa da nossa corrupção. Precisamos de orientações claras para nos relacionarmos com ele. Mas também ele nos ordena porque ele é um pai, ele é um amigo. E amigos querem ser amados, amigos querem ser correspondidos. Então quando Deus dá um mandamento de amarmos a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é porque ele quer ser correspondido em relação ao seu amor que é infinito. Porém, ele dá ordem sem impor, sem obrigar, porque Deus é amor. E o amor não pode ser imposto, ele só pode ser conquistado. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que é objeto do amor precisa se permitir conquistar. Isso se aplica também em relação ao casamento. Os dois devem se amar. Ao mesmo tempo, se um ama e o outro não se permite ser conquistado, não vai dar certo. Então os dois devem de ter uma atitude de amor e ambos devem o quê? Se permitir. Aí sim o amor flui, o amor frutifica, aí sim o casamento persiste em meio às tempestades da vida. Que o seu amor por Deus perdure para todo sempre, até a volta de Jesus, porque a partir dali você e eu desfrutaremos de uma relação muito próxima com Ele. Ali sim nós vamos entender o que é realmente o amor. O amor que fez com que Deus construísse e modelasse todo o universo. Obrigado por você ter acompanhado a lição. Escreva aqui nos comentários o que você achou da lição de hoje. Ela lhe ajudou de alguma forma? Se sim, eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito, não for inscrita. Peço que você também ative o sininho das notificações. Não deixe de curtir o vídeo, isso é muito importante. Se você não curtir, o YouTube não entende a relevância do vídeo e não manda para mais pessoas. Então quando você curte, comenta ou compartilha, você está dizendo para o YouTube que este material é importante e ele vai enviar para outras pessoas. E quando isso acontece, você está me ajudando a evangelizar, a transmitir um conhecimento bíblico de valor para outras pessoas. Então não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. E que você sinta o amor de Deus presente em todos os momentos da sua vida.